se reinventou hoje aqui. Que culto bacana, né? É notória a presença do Senhor nesse lugar. Eu também me senti, pastor Alisson, lá na minha igrejinha lá, né? Há 40 anos atrás, sentado, adorando ao Senhor, com os hinos do cantor cristão. Que bênção! Todo hino de louvor a Deus deve ser cantado sempre. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E a multimídia também, gostei demais da apresentação, usando outras pessoas, o Danielzinho, que bacana isso. Então eu vou ter que me reinventar aqui como pregador também, tá bom? Então vamos lá. Primeiro o pessoal da integração vai entregar um papelzinho para você agora. Irmão, pega o papel, não questiona, amém? Talvez você precise escrever um nome aí, durante a pregação. Talvez você nem escreva por não ter caneta, por ficar com vergonha, mas você olha o papel, está escrito o nome lá, e você imagina o nome daquela pessoa que eu vou dizer para você já já, tá bom? Mas eu quero pregar sobre algo muito sério, muito profundo. Pode colocar, irmão. Eu quero falar sobre perdão. Palavra difícil, pesada. E eu orei de manhã, e Deus me requereu algo, e eu vou ter que fazer aqui. Eu já fiz isso há 18 anos atrás, irmão, deu um problema sério. Eu acho que eu era pior naquela época. Eu era de uma igreja, e eu fui pregar sobre perdão, era um outro sermão, viu, Zenilda? Era outro sermão. Mas eu fiz o que eu vou fazer agora. Primeiro, a pedir perdão aqui sou eu. Quero pedir perdão a você. Talvez você seja alguém que tem uma tristeza comigo. É fácil, porque eu sou meio doido. Eu posso ter passado por você, você me cumprimentou, eu passei igual uma bala. Você pode estar falando comigo, eu posso ter saído andando só, e você ficou falando sozinho. Eu talvez não tenha dado atenção a você que eu deveria, então eu quero te pedir perdão. Não vou pedir para levantar a mão, porque vai ser um mico enorme, amém? Mas quando acabar o culto, você pode me procurar aqui. Você vai se confundir com outras pessoas que vêm me falar. Eu quero te dar um abraço e te pedir perdão. Quando eu fiz isso, tinha uma fila dos 17 lá naquela igreja. Então, hoje vai ter também. Então, você me procura, faz isso. Amém? Em nome de Jesus, desde já, me perdoe. É defeito de fabricação. Minha filha fala, meu pai é assim mesmo, ele sai andando, deixa você falando. Né? Mas no consultório eu não faço isso não, viu? Então, peço perdão se eu já te feri por outro motivo, tá? Ou se você tem alguma dificuldade comigo, me procura. Eu quero te pedir perdão, não é para você me pedir perdão, não. Eu quero ser o primeiro a pedir perdão. Amém? O papelzinho que você recebeu, irmão, você vai escrever aí, ou imaginar, se você não puder escrever, o nome de alguém que feriu você. O nome de alguém que magoou você. Sabe aquela pessoa, pastor Batalha, que você quer que ela vá para Marte, com a passagem só de ida? Aquela pessoa que você não queria que tivesse sentado do seu lado. Talvez seja até alguém da sua família. Talvez algum parente bem próximo. Pode ser um filho, pode ser o pai. Pode ser o seu ex ou sua ex. Então, escreva esse nome. Segura esse nome, vai ser pesado isso. Vai ser pesado isso. É difícil para algumas pessoas fazerem isso. Mas eu quero falar sobre ira, rancor, ressentimento. E o tema é uma decisão libertadora que você tem que tomar hoje. Então, Ari, esse é um daqueles sermões que você não faz, puxa, que bacana, ouvi e tal. Não, você vai ter que fazer alguma coisa hoje. Porque se você ficar sentado aí, na verdade, você vai estar tomando uma decisão. E eu quero que você tome a melhor decisão, ou a única decisão, Daniel, que alguém pode tomar diante de mágoa, amargura e ressentimento. A igreja é bonita, vocês são bonitos, a maioria das pessoas é mais bonita que eu, e o pessoal é bacana, é sorridente, se abraça, tem fraternidade, tem comunhão, e às vezes não aparece o que está dentro do nosso coração. Igreja, irmão, é um lugar de comunhão e de conflito. Lá em casa agora tem 3 gatos. Gente, virou o caos o negócio. Porque chegou um pequenininho lá que ele arruma encrenca com a gata mais velha, que é a rainha, e com o rei ele briga o dia todo. Então o negócio está doido. Porque há isso. Não estou escutando, pode falar. Alguém não recebeu o papelzinho aí? Não é da ceia, não é papelzinho. Quem não recebeu, levanta a mão que eles vão entregar. Lá, o pessoal lá não recebeu. Amém. Então vamos lá. Tem os personagens na igreja aí, que lidam com a ira
de uma forma ou de outra, às vezes, pessoal aí que é psicólogo, né, Márcia? Às vezes a gente lida com a ira de uma forma de negação. A gente esconde a ira. Então, um dos personagens é o negador. Outro personagem, o senhor Ácido, já viu? O cara critica todo mundo. Não gostei do culto, não gostei disso, porque tiraram o piano do lugar, porque o cara critica, ele é ácido. Outro, o super sincero, aquele irmão que diz assim, eu não levo desaforo para casa, nunca. O crente tem que ser sincero. E ele fala um monte, fere um monte de gente, e ele se acha o máximo por ser assim. Fala tudo que vem na venta. A Bíblia diz que o homem deve ser tardio em falar e também irá-se, mas o cara diz que fala tudo, viu, Vânia? Ele fala, eu falo tudo, eu falo mesmo, super sincero. Outro, homem bomba, o Avson, conhece o homem bomba? O homem bomba na igreja, ele é uma bênção, irmãos. Ele canta às vezes ele toca. Mas aí você fala assim, vamos jogar uma bolinha na igreja? Você dá a bola no pé do cara, gente, o cara vira um monstro. Eu já fui jogar bola na igreja, que o cara parou a bola assim, olhou para mim e falou, vou te matar. Falei, irmão, o que é que eu fiz? Quem te deu o carrinho foi o outro, mas eu vou matar os dois. Queria matar, rapaz. Ou então dar o volante na mão do cara. Quem já viu aquele desenho do Pateta? Que o Pateta é um bom cidadão, mas quando ele entra no volante, ele vira um monstro. E ele sai matando todo mundo. Homem bomba. A Universidade de São Paulo estuda esse negócio. TEI, transtorno explosivo intermitente. O cara é gente boa, gente bacana, educado, acordado. Mas quando ele explode, ele quer matar um. Ele perde a linha. Ele baba. Precisa ser amarrado, cara. Homem bomba. Tem dentro da sua igreja? Claro que tem, meu irmão. Isso não dá em poste, não. Tem aqui. Homem bomba. Eu ainda não encontrei, graças a Deus. A mulher soma. Mulher somática, Zenilda, mulher, ela adoece toda de raiva. Ela tem dor de estômago, ela tem dor de cabeça, ela tem enxaqueca, ela tem o ciclo menstrual descontrolado, tudo, viu, Esté? Tudo raiva. Eu estou falando o nome dos psicólogos, que eles sabem esse negócio aí. Raiva, ira. Gente, tem gente que tem dermografismo. Conheci uma pessoa assim, começava a falar, ficava nervosa, o pescoço ia ficando vermelho assim. Eu olhei e falei, essa mulher é loura. Falei, vai virar o alien aqui. Negócio esquisito. Porque as emoções vêm, né? Aquilo que está lá dentro vem assim, em forma de mancha na pele. Menina veneno. Ela fala mal de todo mundo. Essa é do diabo mesmo. Critica no corredor, ela fala assim, eu gosto muito do pastor Aldo, mas... Meu irmão, depois do mais, misericórdia. Isso tudo, gente, motivado por ira, por rancor, por ressentimento. E o homem de gelo, tem na igreja também, Kimi Raikkonen, o homem do gelo. Ele gela todo mundo. Eu já ouvi um pastor dizendo isso, ele era um homem do gelo. Ele disse assim, eu não tenho raiva de ninguém, Maurício. Eu só vou lá e clico no deleto. Nunca mais eu olho para a cara do sujeito, nem falo com ele. E gela. É uma forma de ódio escondida, de ressentimento guardado, de amargura não admitida. Ele deleta tudo, deleta todo mundo. E tem o irmão TPM. Irmão TPM. Conhece o irmão TPM, Sueli? Ele muda de humor. Um dia ele dá bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Sorri. Eu conheci uma pessoa que era neurologista, era assim. Chegava num trabalho onde eu trabalhava. Bom dia, dava bom dia para todo mundo, sorria. Me chamava de Marie. Oi, Marie. No outro dia chegava, cadê meu prontuário? Mudou, caiu o sistema, a pessoa é outra pessoa de uma hora para outra, cara. Sabe o que está por trás disso tudo, desses personagens todos? Lá no fundo, ira, rancor, amargura, rejeição, feridas que nunca foram contabilizadas, nunca foram admitidas. E a gente precisa entender isso, irmão. E a gente precisa tratar isso. Porque senão eu vou fazer como é que é? Spoiler, Bia, que chama, né? Quando você conta o filme. Vou contar, porque é ruim, não quero que você veja mesmo. Tem um filme, quem já viu aqui um filme chamado A Guerra dos Roses? Uma comédia. Quem não viu, não veja. Vai perder seu tempo. É uma comédia com o Danny DeVito, aquele gordinho baixinho. Muito engraçada, por sinal. Começa muito bem. Cara, é um casal de gente rica, mora numa mansão, e eles resolvem se divorciar.
né, Zenildo? Aí fica aquela, Zenildo já viu. Aí fica aquela guerra entre os dois. E a guerra é muito engraçada. Mas no final a comédia vira drama, porque um mata o outro, gente. Triste, não vê essa porcaria, não. Eu fiquei decepcionado. Serve só para estudante de psicologia, que é doido e gosta de estudar esse negócio. No final, um tira a vida do outro. E isso é muito triste. E não devia ser dessa forma que a gente devia viver. Então, vamos tratar da ira, vamos tentar caminhar em relação a isso. Não está funcionando, ou está? Eu fui longe demais. Vamos ler a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia lá, em Mateus, capítulo 18, de 23 a 35. Se puder projetar aqui o texto. Mateus, capítulo 18, 23 a 35. Um texto conhecidíssimo, conhecido como a parábola do credor incompassivo. Vamos lá? Vamos ler juntos aqui. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Senhor, aplica essa tua palavra ao nosso coração. E, Senhor, ajuda a gente a tirar o peso de dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ira, rancor, ressentimento. Essa parábola é muito simples. Jesus contou que alguém devia muito ao rei, foi cobrado pelo rei, implorou ao rei, o rei perdoou essa pessoa, mas essa pessoa sai e encontra alguém que deve muito menos, pressiona, sufoca, humilha essa pessoa. Alguns homens percebem isso, contam para o rei, e esse homem é de novo preso, e o rei o lança na prisão e diz: até que você pague a sua dívida. Naquele tempo, quem devia poderia ter seus filhos vendidos como escravos, sua mulher vendida como escravo, e ele mesmo poderia se tornar escravo. Mas o interessante desse texto aqui no final não diz que os filhos e a mulher foram presos, mas apenas ele foi preso até que pagasse aquilo que devia, porque tinha uma vida muito complicada. Nós devemos, meu irmão, perdoar. Essa palavra é uma reflexão sobre o que acontece com quem não perdoa. Nós precisamos perdoar. Perdoar às vezes é extremamente difícil. Hoje de manhã, enquanto orava por essa palavra, lembrei de uma moça que atendi há anos atrás. E aquela moça tinha problemas auditivos. Sabe por quê? Porque o pai batia a cabeça dela no chão. E como você, como psicólogo, Zenilda, diz para uma pessoa dessa: você precisa perdoar seu pai. Mas é isso que o Espírito Santo sopra no ouvido daquele que é de Deus. Eu precisei dizer: você precisa perdoar seu pai. E o ódio brotou no coração daquela moça, e ela disse: como você tem coragem de dizer isso? Eu disse: porque é o que a Bíblia diz. O pai agora doente, idoso, ela precisava cuidar dele. Imagina, pastor Batalha, você ter que cuidar de uma pessoa que te feriu a ponto de marcar o teu corpo para o resto da vida. Alguém que foi violentado sexualmente, alguém que foi abusado sexualmente, agora precisa perdoar.
E nós temos que perdoar, porque o que a palavra diz é que nós precisamos perdoar. Mas há uma triste realidade de quem se torna prisioneiro dos próprios ressentimentos, prisioneiro dos torturadores, que o texto diz, porque decidiu nunca perdoar, não quer perdoar. E aí a decisão é tua. Você pode dizer assim, ó, eu quero perdoar, mas você tem direito de dizer que não perdoa. Só que a gente vai precisar ver essa manhã o que acontece com quem não perdoa. Tem muitas coisas que acontecem com quem não perdoa, mas tem pelo menos 4 coisas que eu achei fundamentais falar sobre quem não perdoa. Porque perdoar não é esquecer. A gente diz essa coisa de esquecer, não existe. Um dia uma paciente falou para mim assim, o que você quer? Você quer que eu agora dê beijinho na minha mãe, se isso nunca foi gerado na minha vida? Eu disse, não, eu quero apenas que você visite ela e não sinta o mal-estar que você diz, que você viaja quilômetros. Ela viajava quilômetros para visitar a mãe. E quando estava com a mãe, ela disse, Marivaldo, em 10 minutos, começa a me dar um mal-estar, um desconforto. O olhar dela me irrita, a voz dela me irrita, aquilo que ela fala me irrita. Eu tenho uma tendência, um impulso interno a ser contra tudo que ela fala. Muita gente vive assim. Talvez alguém que esteja aqui, talvez você que esteja nos vendo na internet, você talvez viva esse rancor. Isso não dá imposto, isso dá em gente. Tem pastor irado, tem líder irado, tem adorador com coração irado, tem gente que não consegue perdoar e carrega esse negócio. Para alguns aí foi difícil escrever o nome. Alguns não vão escrever, tem caneta, porque é difícil colocar aí o nome de alguém que você precisa perdoar e sabe que precisa. Você precisa liberar essa pessoa do seu coração. A primeira coisa que acontece com quem não perdoa é que quem não perdoa adoece. Isso é clássico. O Dr. Henry Brent, um dos maiores psicólogos americanos, diz que entre 80% e 90% de tudo que ele trata tem relação com rancor, amargura, ressentimento, tristeza, decepção, rejeição, ira. Está relacionado a isso. Eu tenho um livrinho que está ali, Ira uma opção. Faço propaganda de graça porque é bom demais. Aliás, eu tenho 2, um para emprestar para paciente e eu estou sempre cobrando. Talvez você não ache para comprar, não tem mais, mas no sebo você consegue. Ira. Ele mostra como a gente lida com a ira, como a gente oculta a ira. Não sei quem já viu outra comédia, essa eu recomendo, chamada Tratamento de Choque, com Adam Sandler. Aquele cara já vale um ingresso, você olha para ele e já começa a rir. E ele achava que era um bom sujeito. Então ele entra no avião e começa a acontecer coisa. Eu não vou contar o resto, que o filme é muito bom. Quem não viu, veja. Deve ter no Netflix. Tratamento de Choque, com o Jack Nicholson. O Jack Nicholson também vale o ingresso. O cara mostra o quanto nosso rancor, nossas coisas estão escondidas dentro da gente, como a gente oculta isso. O pastor Sebastião, na última pregação, eu copiei dele, faço questão aqui, colocou o seguinte, o roteiro dele tinha assim, ó, as feridas da alma criam espaços para raciocínios malignos, um cárcere construído na mente, por isso é preciso confrontá-las e tratá-las. Como é que você acha que começa um assassinato? Ira. Como você acha que começa um suicídio? Esse livro, Ira, uma opção, fala disso. Alguém que se suicida é alguém que está irado o suficiente para matar, mesmo que seja a si mesmo. Ira não admitida, amargura, doença, uma série de coisas. Olha o que a palavra diz em Hebreus, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que alguma raiz de amargura, gente, esse papo de raiz é um negócio forte, é um troço que nasce dentro de você. Quem aqui fica igual a mim, arrancando capim da garagem? O troço não sai de jeito nenhum. Você desiste de puxar aquele tufo de capim, troço pesado. Aí paga um jardineiro, pastor, estou duro. Então, gente, dureza é quando nasce alguma coisa dentro de você e essa coisa toma forma. E essa coisa cresce, e essa coisa impede de você sentir a presença de Deus, porque o seu coração está irado. Lembra do irmão do filho pródigo? Estava ressentido, amargurado toda a vida ali. Então a primeira coisa é que a pessoa adoece. Dores de estômago, úlceras, problemas de pele, problemas respiratórios, problemas de câncer, alguns tipos de câncer estão extremamente relacionados à ira. Então, quando você decide não perdoar, você adoece.
você adoece. Sei que já contei isso aqui outras vezes, mas posso contar de novo, né? Tem gente que não viu na internet, pelo menos. Estava numa igreja lá no Rio de Janeiro, com a esposa, na galeria, e falei, vou descer, que Deus está mandando eu descer. Ela disse, mentira, você quer ir beber água. Eu falei assim, Deus está mandando eu descer. Se a galeria cair e você morrer, posso fazer nada, ela está de testemunho. Mas Deus mandou eu descer. E aí eu vou descer. E aí eu já desci pensando assim, meu Deus, vou ficar viúvo quando chegar lá embaixo. Eu imaginei a galeria desabando, que Deus mandou eu descer, Deus falou claramente, desce. Eu falei, descer. Chegou lá embaixo, sabia para onde ir os dias, porque Deus mandou descer, mas não disse para onde, né? Aí eu olhei assim para os irmãos de costa, falei, é lá fora. Aí fui lá fora. Cheguei lá fora, tinha uma mulher endemoniada. No chão, uma senhora endemoniada. E interessante, ela está com o espírito maligno do herê, aquele espírito de criança, e tinha um trabalho com criança assim no pátio. Falei, como que o diabo é terrível, né? E ela lá rindo, falando mole, e um monte de gente olhando. Eu falei, olha, está endemoniada, gente. E aí fui lá, participei da libertação, chamei umas irmãs e tal. Para conclusão, no final, eu falei, quem é essa moça? E alguém disse para mim assim, Daniel, ela é membro da igreja há muitos anos, ela está aqui, mas ela nunca perdoou o marido. E a porta que o demônio entra na vida de uma pessoa, às vezes, é não perdoar, é guardar a ira. Então, a primeira coisa que acontece com quem não perdoa, meu irmão, é que essa pessoa adoece, física, espiritual, emocionalmente, porque não liberou o perdão, não conseguiu caminhar perdoando e tendo o coração de Jesus, o coração perdoador. Por que que na parábola, Renato, ele diz, o vosso pai também não vos perdoará? E a gente diz, é uma troca, né? É uma troca. Eu tenho que perdoar, né, Cláudia, para ser perdoado. Não é isso não. É porque a evidência de que você agora tem o coração de Jesus é que você perdoa. Se você não consegue perdoar, talvez, irmão, você não tenha o coração de Jesus. O coração de Jesus não entrou em você, porque o coração dele é perdoador. É fácil, ele era Jesus. Ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi ofendido, ele foi desonrado. E ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Benditos são aqueles malfeitores, porque foram perdoados por Jesus. Então, uma evidência, quem não perdoa adoece. Outra coisa que acontece com quem não perdoa se aprisiona na sua própria dor, não consegue caminhar em nada, não caminha espiritualmente, não consegue crescer, não consegue mudar, não consegue vencer, ele tem um ressentimento. Um ateu, Nietzsche, um ateu, irmão, foi capaz de dizer que o ressentimento envenena aquele que o possui. Meu Pai do céu, se um ateu foi capaz de entender isso, que o ressentimento envenena você, por que que você, como servo de Deus, cristão, não consegue entender que isso está matando você, que não largar esse nome que você carrega dessa pessoa que te feriu, está matando você, está adoecendo você, está aprisionando você na dor. O credor incompassível ficou preso até que pagasse aquilo que ele devia. E nós seremos julgados com a mesma medida que julgarmos os nossos ofensores. Irmãos, nós precisamos de libertação. Libertação. Paulo disse assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Havia um costume, Jefferson, dos romanos, em alguns casos de assassinato, o sujeito era amarrado ao corpo que ele tinha matado. Opa, consegui me molhar no púlpito, essa foi inédita. O sujeito, ele ia para a prisão, pastor Batalha, e ficava com aquele corpo, aquele cadáver amarrado. Você imagina, você numa prisão com um cadáver, e aquele cadáver vai putrefando, aquele cadáver vai se estragando, se deteriorando, e você com aquilo amarrado nas costas. Porque você tinha assassinado ele. Você tinha matado ele. E agora a punição era andar agarrado com ele. E Paulo disse isso. E quem não perdoa se aprisiona à dor. Duas coisas, os psicólogos estão aqui, vão concordar comigo.
que prendem uma pessoa. Primeiro a paixão, né? Você está apaixonado, você pensa nela, pensa nele, acorda, oh meu Deus, como ele é bonito. Você acha até bonito feio quando você está apaixonado. Tudo que ele faz é bonito, tudo que ela faz é bonito. E a outra coisa que te prende uma pessoa é o ódio, o ressentimento. Mesmo o pastor Paulo, que a gente não admita, porque você acorda pensando naquele sujeito. Lembro que eu atendi uma mulher ex-bruxa, convertida ao evangelho, mas ela ainda tinha raiva do homem que abusou dela quando criança. Ela tinha matado o homem, segundo ela, por feitiçaria. Mas ela dizia assim, doutor, eu acordo todo dia, eu vou para o banheiro pensando em matar ele, mas ele já morreu. E o dia que ela se libertou disso, que o Espírito Santo fez uma obra nela, ela disse, eu me tornei outra pessoa. Um dia ela encontrou minha esposa, abraçou e disse assim, nem remédio eu tomo mais. Isso é o Espírito de Deus que liberta alguém, que está aprisionado espiritualmente. Um coração perdoador é a marca de quem nasceu de novo, pastor Aldo. Se o cara tem, tudo bem, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar, então me ajuda. E se você não procura ajuda, se você não resolve esse negócio, se você senta em cima do seu orgulho e diz, eu não perdoo, não vou perdoar. Tem gente que se orgulha disso. Quando eu era menino na minha igreja, a igreja que eu fui criado, tinha um homem que não falava com outro irmão da igreja há 8 anos. E ele se orgulhava, ele contava cada ano. E um dia minha avó, que era muito sábia, disse assim, eu acho que esse homem não é convertido. Porque ele diz assim, eu não perdoei o irmão há 8 anos. Ai, Jesus! E acha que é perdoado, acha que é servo. Dói perdoar. Perdoar é uma decisão difícil. Mas a palavra de Deus deixa claro que é necessário perdoar e que se não há perdão, isso pode ser evidência de que você nunca foi salvo. Quer uma evidência? Você não consegue perdoar alguém. Perdoar aprisiona você. Terceiro, quem não perdoa se torna assassino. Isso é o que a Bíblia diz, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Esse pessoal que odeia e não consegue perdoar, tinha que ler 1 João 3 e 4 e decorar. Eu amo a Deus, mas odeio meu irmão? Que amor é esse? Você odeia pessoas? Então você não ama a Deus porque Ele ama pessoas. Não, mas Ele me feriu, pastor, e daí? Você nunca feriu ninguém? Você é melhor do que alguém? Você se acha superior a alguém? A ponto de dizer que o seu perdão é como se fosse uma indulgência que você concede? Não, meu irmão. Você é réu de juízo como todo mundo. Talvez você não fira tantas pessoas como algumas pessoas o fazem. Mas a palavra de Deus deixa claro que a evidência do amor a Deus é amar também o seu irmão. Nós não resolvemos com a vingança pertence ao Senhor, diz a palavra. Perdoar é fundamental para que você tenha um coração livre. Olha o que diz, 1 João 3, 15, 16, qualquer que odeie seu irmão homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você foi chamado para perdoar, como servo de Deus. Quem não perdoa se torna homicida, mata o seu irmão, mata. E a Bíblia está nos alertando quanto a isso. Jesus disse isso, que se nós não perdoarmos, nós nos tornamos assassinos de pessoas. Sejam completamente humildes, diz Efésios 4:2, e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Irmãos, eu nunca fui de muita encrenca com pessoas. Não sei, acho que eu não guardo tanta raiva assim. Mas eu me achava um cara assim, muito bom, sabe? Pessoal, eu sou muito bonzinho, porque não brinco com ninguém, né? Eu era de uma igreja que teve um irmão lá, meu amado, até hoje é meu amigão, casou, fui padrinho dele. E ele conta para os outros, ele falou para minha esposa, falou, Simone, esse cara é doido. Estava todo mundo brigado, pensa uma igreja, todo mundo brigado, presbitério todo brigado um com o outro. E todo mundo padrinho dele. Aí ele falou assim, mano, aí entrou todo mundo assim, ó,
todo mundo de cara feia. Aí veio o Marivaldo no meio, dando tchau para todo mundo. Então eu achava que eu era muito legalzinho, bonzinho. E eu tive um irmão amado, caminhou comigo, foi padrinho de casamento, participou de momentos difíceis e bons da minha vida. Só que a gente se desentendeu feio. Eu discordava de tudo que ele pensava, ele discordava de tudo que eu pensava. Pensa assim, você bate de frente com a pessoa e aí, quando muita história aconteceu, esse cara foi embora da nossa história e eu virei o Kimi Raikkonen. Delete. Só gelei. Ficou tudo bem, não falo com ninguém, ninguém sabe o que aconteceu, que eu não falo com ele. Não procura, ele também não me procura, então tá bom, ele é diácono para lá e eu estou para cá, seminarista. E aí eu estou numa festa da igreja, chega uma irmã abençoada de Deus, que hoje é missionária lá na Itália, e diz assim: Marivaldo, Deus mandou falar contigo. Eu falei: não, meu irmão, pode falar. Falou assim: ó, o fulano está com câncer terminal e ele vai morrer. E Deus falou que vai levar ele quando você for lá pedir perdão. Eu falei: eu? O que lá no teto? Como eu? Quem errou foi ele. Ele que fez isso, porque a gente sempre vê o que o outro faz, né? Ela segurou minha mão, aquela moça, e disse assim: ao menos ore por isso. Aí eu me comprometi, falei: tá bom, vou orar. Comprometi, tem que orar, né? Para não mentir, vou orar só para não mentir. Chegou em casa, eu falei: vou orar. Falei que vou orar para não mentir, senão eu menti para a irmã. Vou orar, eu sei que Deus não vai falar nada também. E aí eu dobrei o joelho e falei: Deus, o Senhor sabe, né? Foi ele. Ó, falei um monte para Deus. Quando acabei de falar, Deus claramente falou comigo: não importa quem errou, importa quem está disposto a pedir perdão. Irmão, como eu ia estar no céu, porque o irmão tem os erros dele, eu tenho os meus, mas como eu vou estar no céu com alguém com quem eu não tenho qualquer compatibilidade? Você já pensou? Você chegar lá no céu, dar de cara com o inimigo seu? E aí? Você vai dizer assim: isso aqui não é o céu, não. Você vai falar: isso aqui é um inferno, porque esse cara está aqui. Como é que pode? O ódio é capaz de fazer essas coisas, Enilda. Em 1997, eu fui... Preste atenção, irmão, para você não entender errado. Eu fui pregar a palavra de Deus no Miss Brasil Gay, em Juiz de Fora. E lá eu vi um menino, pensa um menino com corpo de mulher, gente, que pele, que cabelo. Tem mulher aqui que ia falar assim: que inveja dele. O cara era uma silhueta. E aí o irmãozinho lá que conhecia o contexto, o pastor Maurício falou assim: ó, é homem. Eu falei assim: não é homem não, é. E aí eu fui lá falar de Jesus pro cara. Quando eu acabei de falar, ele falou assim: eu sei, tudo isso que você está falando é verdade, eu conheço a Bíblia. O meu pai é pastor. Mas se ele vai para o céu, eu não quero ir para o céu que ele vai. Até hoje isso me dói, porque aquele moço se sentenciou ao inferno por causa do ódio que havia no coração dele. Então é possível que você vai chegar no céu e vai encontrar alguém que você não goste? E aí? Então vamos resolver hoje, agora de manhã aqui esse negócio, amém? E eu resolvi resolver aquele troço. Fui lá com minha esposa, entramos naquele quarto, aquele homem definhando, segurei a mão dele, e o Espírito Santo me dirigiu para não falar nada. Não explica, em nome de Jesus, irmão. Para de explicar, você vai explicar, vai brigar de novo. Não explica, esse negócio de explicar é lá na terapia de família, né, Márcia? Lá a gente quebra o pau, né, Esther? Aqui não. Você olha para o outro e diz assim: eu errei, quero te pedir perdão. Mas quem errou foi ele, não interessa. Deus quer ver a tua atitude. E nós seguramos a mão daquele moço, choramos juntos. E eu falei: eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Não importa o que ele falou ou o que ele deixou de falar. Eu pedi perdão. E nós choramos juntos e oramos juntos uma quinta-feira à tarde. No domingo à tarde esse moço foi levado. E eu creio que um dia eu vou encontrá-lo no céu. E não há qualquer dívida, qualquer problema, qualquer ambiguidade entre a minha alma, meu espírito, a minha vida e a dele. Porque foi resolvido lá. Você entende isso? É preciso, irmão, ter um espírito perdoador, porque esse é o Espírito de Deus.
o Espírito que nos perdoou, que não nos sentenciou à morte, e Ele poderia fazê-lo. Então, como eu vou sentenciar alguém à morte e me tornar homicida por causa do meu ressentimento, da minha amargura e do meu ódio? Eu preciso perdoar. Esse é um mandato de Deus, isso não é uma opção. Não é uma decisão, só há um caminho: perdoar e ser perdoado. Assim como você recebeu de Deus, Pai, perdoa-me. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, você tem que ser capaz de falar isso como crente, senão talvez você não seja crente. Por último, perdoar, não perdoar. Aquele que não perdoa, também será condenado. Foi o que Jesus disse. Não há escolha. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Você precisa perdoar, porque isso é evidência de que você é um homem perdoado. Esse texto que nós lemos começa o capítulo com Pedro, aquele espertinho. Chegou para Jesus, ele sabia que 7 era sinônimo de perfeição. Então ele disse assim: Pai, Senhor, quantas vezes devo perdoar minha sogra? Né? Quantas vezes? Meu vizinho? Quantas vezes devo perdoar aquele colega de trabalho? E ele esperou que Jesus dissesse assim: Pedrão, só 7. Ah, moleza. Em 7 meses eu posso detonar esse cara. E aí Jesus disse assim: não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Ele foi chamado para o perdão como você. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Depois vem e apresenta a tua oferta. Meu irmão, o seu culto pode ser rejeitado, porque o culto é um ato de amor. Coríntios 13 diz que o amor, como é que é o amor? Várias características. O amor é sofredor, o amor não se vangloria, o amor tudo sofre, tudo suporta. Algumas pessoas difíceis foram colocadas na sua vida para que você aprendesse a amar. Porque amar quem é fácil, moleza. Amar quem é gente boa, tranquilo. Não é não? Eu às vezes costumo, outro dia eu estava falando para o pastor Sebastião isso, sem puxar saquinho, gente, admiração. No fundo, todo mundo queria ser igual a Sueli. Eu não queria ser um pregador, eu queria ser igual a Sueli. Uma pessoa que ama no silêncio, que ora por pessoas, que tem um coração. Eu não sou complicado, rapaz. Mas a gente queria ser assim. Umas pessoas que têm um coração diferente, uma pessoa que tem uma unção diferente. Porque a Bíblia diz lá em Lucas 6, 31 a 38, e como vocês querem que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tem? E aí ele continua: amai os vossos inimigos, fazei o bem, prestai, sem nada esperar, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Não julgues e não sereis julgados, não condenes e não sereis condenados. Soltai e soltar-se-vos-ão. Deus está nos chamando a ser como Ele, alguém que perdoa, alguém que ama os seus inimigos, porque você, bonito aí, do alto da sua bela roupa, você era inimigo de Deus. A Bíblia diz que você era filho da ira de Deus. Mas Ele manda o seu filho sofrer, chorar, morrer, para que você tivesse salvação. Então, irmão, nessa manhã, eu quero te conclamar, eu quero te convidar a pegar esse nome que você escreveu ou não aí, e trazer aqui no altar do Senhor. E essa vai ser a maior oferta, viu, Avison? Uma tremenda oferta de Deus. É dizer assim: Senhor, eu vim abençoar essa pessoa. Não importa o que ela me fez, não importa o quanto ela me machucou, não importa o quanto ela foi amarga para a minha vida, o quanto ela me prejudicou, eu quero liberar o meu coração em nome de Jesus. Pode ser um parente, talvez seja seu pai, talvez sua mãe,
Talvez alguém que você amou muito num tempo e que te desferiu um golpe e uma traição profunda pelas costas. E você hoje sofre por essa pessoa. Mas a ideia básica é: liberte hoje o seu devedor e também seja liberto em nome de Jesus. É rápido isso. É uma decisão, meu irmão. Não espere um sentimento para perdoar. Você não vai ter. Mas o rei perdoou você. Sua dívida era enorme. E ele te perdoou. E te chamou para a vida. E te amou. E o que ele está dizendo essa manhã é: ame aquele que não te amou. Ame aquele que era teu inimigo. Ame aquele que te feriu. Para de esconder. Para de negar. Para de ocultar que você tem um sentimento de dor com relação a uma pessoa. Às vezes no consultório, eu sei que outros psicólogos aqui fazem isso. A gente diz assim: você tem problema com seu pai, Rafael? Não. Então vamos fazer o seguinte aqui: fecha seus olhos, imagina que você está falando com ele. Gente, eu já tomei um tapa na cara por causa disso. Não, não tenho não. Então tá, então vamos lá. Hoje em dia eu seguro a mão, né? Seguro com força, né? Mas uma vez eu falei: o que quiser, viu, Zenilda? Falta de experiência, né? Sei, o que você sente pelo seu pai? Então imagina, como é que é o nome do seu pai? Fulano. Então vai, me chama pelo nome dele e fala comigo. Pum! Aprende, psicólogo. Irmão, a chamada está aí.